sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, exercícios, revisões devem ser feitas baseadas em tudo que vimos aqui pelas videoaulas, tudo bem? Então, daremos continuidade à nossa aula de Língua Espanhola. Peguem o livro, o caderno, como sempre, e vamos seguir para essas revisões, né? Hoje faremos a correção das atividades e antes vamos falar um pouquinho mais sobre aquelas matérias, né? Vamos relembrar aquelas matérias e corrigir as atividades. Vamos lá? Então, nós vimos o condicional regular, né? Que é um verbo que expressa desejos e possibilidades teóricas, como em mi madre llevaría a pasear si tuviera tiempo. Então, ela só levaria se tivesse tempo. Esse é o condicional regular. Ele não nos dá uma certeza daquele fato, somente uma condição. Então, talvez aconteça. E os verbos regulares, né, só basta colocar a terminação. Primeira pessoa, ia. Segunda, ias. Terceira, ia. Quarta, íamos. Quinta, iais. E sexta, iam. E como em cantaria, cantaríais, cantaria, cantaríamos, cantaríais, ellos cantarían. Como eu comeria, comerias, comeria, comeríamos, comeríais, comeriam. Então, é somente descubra a raiz do verbo e coloque as terminações. Os verbos irregulares no condicional têm a mesma proposta, né? Ele vai falar aí de algo que vai acontecer caso aconteça algo antes, né? É uma condição. Mas nesse caso, eles sofrem uma alteração na raiz. As terminações são as mesmas, mas as raízes se modificam. Como em yo diría, tú dirías, él diría, nosotros diríamos, vosotros diríais, ellos dirían. Como en yo tendría, tú tendrías, él tendría, nosotros tendríamos, vosotros tendrías, ellos tendrían. Então, todos esses verbos são irregulares, porque eles sofreram uma modificação na raiz. A terminação é a mesma, mas a raiz se modifica. Vimos também o futuro imperfeito, né? Que é o futuro e que expressa uma ação que vai acontecer no futuro. O futuro, gente, ele nunca vai ser perfeito, né? Porque ele ainda não aconteceu, então não podemos ter certeza. Então, por isso, chamamos de futuro imperfeito. Como em yo cantaré, tú cantarás, él cantará, nosotros cantaremos, vosotros cantaréis, ellos cantarán. Yo comeré, tú comerás, él comerá, nosotros comeremos, vosotros comeréis, ellos comerán. Então, esse é o futuro imperfeito. E o futuro perfeito simples, né, como a gente viu aqui, nos verbos irregulares, que são, por exemplo, Marcos trajo um livro antiguo. Os irregulares, eles não têm regras específicas, né? Mas então a gente tem que somente aprender. Vocês não precisam procurar por outros verbos, estudem somente os que estão aqui, que já vai ser o suficiente para fazer nossas avaliações, tá bom? E as conjugações desse verbo também são muito importantes, mas não é algo que nesse momento vocês precisam se preocupar tanto, tá? Pensem nessa frase, Marcos trajo um livro antigo e bola pra frente, tá? Só estudem o que está aqui na videoaula. Se vocês forem procurar por outras coisas, vocês vão acabar estudando algo que não tem necessidade. Tudo que vocês vão precisar para fazer a prova estão nessa videoaula e na última videoaula, tá bom? E falando de acentos, né? Vamos falar das palavras agudas, llanas, ou então graves, esdrúxulas e subesdrúxulas. Então, as palavras agudas, novamente, são as palavras cuja sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, é a última, e elas são acentuadas quando acabam em N, S ou vogal. As palavras llanas, ou então graves, têm a sílaba tônica como a penúltima, e só vão ser acentuadas quando terminarem em uma consoante que não seja N ou S. E as palavras esdrúxulas e subesdrúxulas têm a mesma regra, elas vão ser sempre acentuadas. As palavras esdrúxulas têm a sílaba tônica na antepenúltima e a subesdrúxula na anterior à antepenúltima, né? Seria a antepenúltima. E as palavras que são acentuadas, né? Vamos recordar aqui que os interrogativos e os exclamativos sempre serão acentuados, sempre que as palavras que, quién, cuándo, dónde, cuál, cuáles, cuánto, cuántos, cuántas e como
estiverem em uma interrogação ou em uma exclamação, elas vão ser acentuadas, né? Como em ¿Quién eres? ¿Quién pudiera tener essa fórmula? E não só quando tem os sinais de interrogação, mas também em interrogativos e exclamativos indiretos, quando a gente faz uma pergunta sem realmente colocar um sinal de interrogação, né? Como, por exemplo, ele quer saber quando nos vamos. Então, o quando, ele está acentuado porque ele é ainda um pronome interrogativo, por mais que não tenha um sinal de interrogação na frente dele. Assim como em sabemos que dura es la escuela, o que ali é um pronome exclamativo, então ele precisa estar acentuado, apesar de não ter o sinal da exclamação. E o acento diacrítico, né, que são aqueles acentos que eles existem para diferenciar duas palavras que têm uma grafia e uma pronúncia igual, como te e te. Te encuentro a las 5 e tomamos um té. Te encontro às 5 e tomamos um chá. Então, o T de chá, ele é acentuado diacriticamente para diferenciá-lo do outro T que não tem nada a ver em questões de interpretação de o que significa, mas que tem a mesma escrita e a mesma pronúncia, né? Então, o acento diacrítico, ele é um sinal gráfico que serve apenas para diferenciar as palavras homógrafas, né? As palavras que são iguais. A pronúncia não vai se modificar. Normalmente, um acento, né, ele muda a pronúncia das palavras. Quando são acentos diacríticos, isso não ocorre, porque ele só está ali para uma diferenciação. E os porquês, né, que a gente também já viu, os porquês são bem tranquilos, né? Porquê separado, acentuado, é para fazer perguntas. Eles estão no início das frases. Porque junto e com acento é motivo, razão, ele é um substantivo e ele provavelmente vai vir acompanhado do artigo el porquê. O porquê junto e sem acento é para responder. Se o porquê separado e com acento é para perguntar, como em por qué lloras, o porquê junto e sem acento é para responder por qué me lastimé. E o porquê separado e sem acento é uma relativização, né? Porque o que é um pronome relativo. Então, había muitas razones por que foi arrestado. A razão pela qual, né? Había muitas razones por el cual, por las cuales. Então, esse porquê, ele é para relativizar algo. E as regras ortográficas, né, que vocês também precisam se recordar, é que la água, por exemplo, não existe. Eles sempre vão colocar el agua. E uno o outro também não existe, apenas uno o outro. Isso é para evitar que duas vogais iguais, uma no final de uma palavra e uma no começo da próxima palavra, né, ali juntinhas, não fiquem iguais e não se torne algo cacofônico, difícil para os ouvidos para entender, né? E o vosseo, né, que é o vosseo, é uma expressão utilizada para denominar um tipo de escolha de pronomes. Alguns locais não utilizam o tu, e sim o vos. O vos se torna tratamento informal, enquanto vosotros não é utilizado. E os tratamentos formais são usted e ustedes. Então, uma língua sem o vosseo utiliza tu como tratamento informal e vosotros como tratamento informal, um para o singular, um para o plural. Enquanto usted e ustedes são os tratamentos formais. Uma língua com vosseo utiliza o vos como tratamento informal. O vosotros não mais existe. O usted é o tratamento formal para o singular e o ustedes é o tratamento formal e informal para o plural. Então, pode ser até que seja um pouquinho confuso, mas depois a gente acaba compreendendo qual é a proposta, né? E a perífrase do futuro, que é aquele futuro imediato. Ele não é um futuro como trabalhará, que pode ser em qualquer momento. A perífrase do futuro sempre nos dá a ideia de um futuro imediato, que vai acontecer logo ali. E a maneira de formá-lo é sempre a mesma, tá? Futuro é com ir mais a mais infinitivo. Eu vou a estudar espanhol. Então, ir conjugado, voy. Preposição, a e infinitivo, estudar. O que? Espanhol. Eu vou a estudar espanhol. E assim com as outras pessoas. Em tu vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos van estudar espanhol. Lembrando que sempre precisa ter a preposição. Em português não precisa, mas em espanhol é muito necessário. E agora vamos corrigir, então, as nossas atividades de revisão, né? 1. Conjugue o verbo llevar no condicional regular. Eu llevaría.
tú llevarías. Él, ella, usted llevaría. Nosotros, nosotras llevaríamos. Vosotros, vosotras llevaríais. Ellos, ellas, ustedes llevarían. Muito fácil, né? A resposta estava no livro, nas videoaulas, então eu tenho certeza que vocês tiraram de letra. 2. Explique como se conjugam os verbos irregulares. Os verbos irregulares continuam com a terminação dos verbos regulares e sofrem modificações na raiz. Então, a gente sempre aprendendo as terminações vai ser muito tranquilo, porque as modificações são feitas na raiz. Não existe uma regra de como a raiz vai ser modificada. Então, o que a gente tem que fazer é aprender realmente um por um. No caso, vocês não precisam, como eu disse, procurar por nenhum outro verbo. Estudem apenas os que estão na videoaula e vai dar tudo certo. 3. Conjugue o verbo traer no pretérito perfeito simples. Então, yo traje, tú trajiste, él, ella, usted trajo. Que foi ali aquele exemplo que a gente teve, né? De Marcos trajo um livro. Creio que era isso, né? Nosotros, nosotras trajimos. Vosotros, vosotras trajisteis. Ellos, ellas, ustedes trajeron. Então, esse é o pretérito perfeito simples. E explicar o que são e quais são as regras que existem para as palavras agudas, graves, subesdrúxulas e esdrúxulas. Então, vamos ver aqui, né? Desculpem pela página a mais, essa página aqui não existe. Agudas, quando tem a última sílaba tônica. São acentuadas quando terminam com N, S ou vogal. Graves, quando tem a penúltima sílaba tônica. São acentuadas quando terminadas em consoante, exceto N ou S. E subesdrúxulas e esdrúxulas, quando tem a antepenúltima ou a anterior a ela como sílaba tônica, e sempre serão acentuadas. Então, agudas, última sílaba tônica, acentuadas quando terminam em NS e vogal. Graves, penúltima sílaba tônica, são acentuadas quando terminadas em consoante, exceto o N e o S. Subesdrúxulas, quando tem a antepenúltima sílaba tônica e sempre será acentuada. E esdrúxulas, quando tem a antepenúltima tônica e sempre será acentuada. É bem fácil as regras da acentuação de espanhol, né? E explicar as utilizações dos 4 porquês. O porquê junto com acento é usado para fazer referência e motivo, né? Então, ele é o quê? Um substantivo. O porquê junto sem acento é utilizado para responder. Então, alguém pergunta, ¿por qué lloras? Eu respondo, junto sem acento, porque me lastimei. O porquê com acento separado, então, é para fazer perguntas e sempre será utilizado no início das perguntas, como porquê llegas tarde. E o porquê separado e sem acento é a razão, né? É o motivo, o pelo qual. Por exemplo, había muchas razones porque fue arrestado. Había muchas razones pelas cuales fue arrestado. 6. Explique a regra que faz com que a palavra água, ainda que seja feminina, precise ser acompanhada de artigo masculino ele. Para evitar cacofonia na fala, evita-se que 2 As estejam juntos no final de uma palavra com o início da outra. Sendo assim, para evitar que seja la água, coloca-se o artigo masculino el, ainda que continua sendo uma palavra feminina. Então, a gente sempre vai falar el agua. O que é o voceo? Maneira de falar de uma parte da América Latina em que vos se torna o pronome de tratamento informal para a segunda pessoa do singular e usted o tratamento formal para a terceira pessoa do singular, enquanto tu e vosotros não são utilizados e ustedes se torna o pronome formal e informal em segunda e terceira pessoa do plural. Então, vamos formar frases para deixar isso bem resolvido. Vamos fazer uma língua com voceo. Então, quando eu encontro um amigo, eu vou falar vos. Quando eu encontro alguém que não conheço, vou falar usted. Quando eu encontrar grupos de amigos ou grupos de desconhecidos, se utiliza ustedes. Numa língua sem voceo, quando eu encontro um amigo, eu falo tu. E quando eu encontro alguém que não conheço ou devo respeito, usted. Quando eu encontro um grupo de amigos, as pessoas que eu já tenho convivência, falo vosotros. E quando encontro pessoas que não conheço, ustedes.
ok? 8. Explique a utilização da acentuação diacrítica. Algumas palavras precisam de acentuação para serem diferenciadas de outras palavras com a mesma grafia. Nesses casos, as palavras não sofrem modificação de pronúncia. Exemplo, te sem acento, yo te di, eu te dei. E te com acento, quero um té, quero um chá. Como, por exemplo, te daré um té. Olha só, pensem se não tivesse um acento diacrítico, ficaria um pouco confuso. 9. Quais são os pronomes que sempre serão acentuados? Os pronomes interrogativos e exclamativos serão sempre acentuados, diferenciando-os assim de quando essas palavras têm um teor explicativo. Por exemplo, ¿quién va mañana? Não sei quem vai amanhã. Então, ¿quién va mañana? É um pronome interrogativo, então ele está acentuado. Agora, quando eu falo eu não sei quem vai amanhã, ele tem um teor explicativo, então ele não será acentuado porque ele não está agindo como pronome. E 10, explique o que é e como é a estrutura de uma perífrase verbal no futuro. A perífrase verbal é utilizada para indicar um futuro próximo, ou seja, algo que não tardará em acontecer. A perífrase de futuro é formada por verbo ir conjugado, mais a preposição, mais verbo no infinitivo, ok? Então, meninos, essa é a correção. A dica que eu posso dar para vocês é estudem o exercício de revisão e as aulas de revisão, tá bom? Se vocês quiserem ler no livro, eu tenho certeza que vocês vão encontrar tudo lá, mas estudar pela atividade de revisão já vai ser o bastante para fazer as nossas avaliações, tudo bem? Nos vemos na próxima aula, estudem bastante, boa sorte e lembrem-se, juntos no caminho certo.